Olá, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no nosso canal no SEI Caraí, igreja situada aqui em Niterói, Rio de Janeiro. Queremos primeiramente agradecer você que está assistindo esse vídeo, agradecer a presença da missionária Fabiana, aqui quem fala é Cleison Barros. E a nossa conversa de hoje é como eu posso colaborar com missões. Agradecer, Fabiana, mais uma vez por estar com a gente. O tema é sobre missões. Então, missionária Fabiana, então, o que seria missões? Para a gente começar a nossa conversa, o que seria missões? Então, missão, ela vem do termo que é uma ordem, né? Uma Então, ordem. missão dada é missão cumprida. Sim. Foi uma ordem que já foi dada. Ide por todo mundo pregar o Em evangelho. Marcos 16:15 diz isso, né? Isso. Sim. Mas num termo mais de estudo, missiológico, a gente pode dividir em três termos, que seria a missio Dei, que é a missão de Deus. O que é missio Dei? É tudo que Deus faz para estabelecer o seu reino. Então, Deus está em missão. Então, a gente pode considerar que a missão é de Deus. Ela vem de Deus e ela é de Deus. Então, tem uma frase que a gente costuma dizer que Deus não tem uma missão para a sua igreja. Ele tem uma igreja para a sua missão. Então, a gente não pode considerar que a missão é nossa ou que a gente está na nossa missão. Mas a gente precisa entender que tudo que a gente faz é para cumprir a missão que é dele, que é de Deus. Então, não é que ele tenha uma missão para a gente, é que ele tem a gente para a missão que é dele. Ele nos chama para uma missão que é dele. Ele está em missão. É isso que a gente precisa entender da importância da missão. Ele está, o nosso Deus Todo-Poderoso está hoje em missão desde os tempos antigos. Isso é a Missio Dei. Dentro da Missio Dei existe a missão, o termo missão. O que é missão? É tudo que a igreja faz para cooperar com Deus em sua missão no mundo. E dentro da missão existem as missões. O que são as missões? É o estabelecimento da igreja em culturas, em regiões novas, que aí seria a saída da igreja para, como Paulo falou, para que o evangelho seja pregado onde ele ainda não foi anunciado. Às vezes a gente acha que missões é só ir na pracinha, distribuir panfletos. A gente conversando aqui antes de gravar, a missionária Fabiana estava falando que às vezes tem coisa que a gente faz de missões e a gente nem percebe isso, né, missionária? Me dá um exemplo prático nisso. Você lembra de algo que a gente faz missões e nem percebe que está fazendo missões? Por exemplo, quando a gente para dar atenção para um vizinho nosso, que às vezes a gente percebe que ele não está legal. Uma conversa de elevador. Uma conversa de elevador, que ele está triste. Uber. Quando a gente para se relacionar intencionalmente com alguém, com algum colega de trabalho, para que intencionalmente a gente pregue o evangelho para ele ou para ela. Eu me lembro no nosso último encontro aqui, com a missionária Edina, você falou que a gente consegue revelar Jesus através do relacionamento com as outras pessoas. Exatamente. Não de uma forma somente institucional, de convidar uma pessoa de vir à igreja, que isso é importante, mas através do relacionamento. Né? Isso é fazer missões também. Né? Exatamente. E esse é o melhor método, o método mais... Se a gente pode considerar um método como eficaz, normalmente é o método mais eficaz para se pregar o evangelho. É o relacionamento. O Russell Shedd, ele fala uma coisa bem interessante, que o mundo inteiro, que Deus tem interesse no mundo inteiro. E isso é interessante. E o mundo, a gente já lembra assim, o mundo, aqui ao nosso lado aqui tem um mapa mundi, vocês não estão conseguindo ver, mas eu estou vendo aqui a Rússia, Cazaquistão, Índia, e quando a gente fala em missões, a gente automaticamente, me parece que a gente sempre se transporta para um lugar longínquo e muitas vezes a gente esquece, talvez, que missões não é somente algo longínquo. Né? E às vezes a nossa missão está no elevador, naquele dia, me parece. Missionária Fabiana, tem uma outra pergunta aqui. Quais são as formas que nós temos de atuar em missões? Nós somos uma igreja aqui de médio a grande porte, né? Corta essa parte aí, tá? É uma igreja... o que eu posso falar disso aí? Uma igreja de referência, né?
nós somos uma igreja referência aqui na cidade de Niterói, no estado do Rio de Janeiro. Quais são as atividades e missões mantidas aqui pelo SEI? Nosso SEI é o Centro Evangelístico Internacional em Caraí. Quais atividades que nós temos? As estratégias que se utilizam aqui? Então, hoje o SEI adota alguns missionários que trabalham tanto dentro do Brasil quanto fora do Brasil. Uhum. Inclusive, você vai ver aí daqui a pouquinho na aula vídeos de alguns dos nossos missionários adotados e sustentados em parte, né, parte do sustento enviado deles pela nossa igreja. Eles vão se apresentar e vão dizer um pouco do trabalho que eles fazem. Sim. Então, vocês vão ter acesso aí, vão conhecê-los pessoalmente através desses vídeos que eles gravaram aí para vocês. Mais recentemente, nós adotamos uma família de missionários que eles não vão poder gravar vídeo por uma questão de segurança. Por questão de perseguição de um país, né? Porque eles estão indo agora para o Azerbaijão. Nossa. E, inclusive, é uma estratégia que a gente está agora trabalhando aqui na nossa igreja. A gente entende que Deus está em missão no mundo inteiro. Sim. E como a gente já falou isso na aula anterior, né? A ordem foi dada, não é primeiro em Jerusalém, depois na Judéia, é tanto como em e até. Lembro disso. Né? A gente falou isso. Então, a gente entende que é tanto perto quanto longe, ao mesmo tempo e tudo junto. Mas, como a gente viu a aula passada também, a gente percebeu, lembra que a gente deu aquele exemplo do caminhão de comida? Sobre a diferença de necessidade e acessibilidade? Então, assim... Da prioridade, né? Quem tem mais necessidade naquele momento. Exato. Necessidade há em todos os lugares. Necessidade tem no mundo inteiro. Mas a gente entende que a prioridade é onde não há acesso, onde há urgência. Isso eu gravei, me lembro. Né? É onde há urgência. Eu vou até repetir esse exemplo para quem não viu a aula passada, que se tem numa comunidade uma mesa enorme que tem todo tipo de comida farta e tem ali algumas crianças que têm acesso a essa comida, mas parte daquelas crianças escolheram comer só batata frita e outra parte das crianças escolheram continuar comendo lixo, mesmo com acesso àquela mesa. Em outra comunidade, não existe mesa, não existe comida, não existe batata frita, não existe nem pedra para fazer sopa de pedra. Nossa, E aí você tem um caminhão de comida. Para qual dessas comunidades você enviaria o seu caminhão de comida? Sim, interessantíssimo essa analogia. Comunidade onde não há a mesa, né? Sim. E aí a gente pensa, há necessidade na primeira comunidade? Né? Porque existe a necessidade de alguém dizer para aquelas crianças que estão comendo lixo, não come lixo não, tem a mesa ali, né? Tem mais comida aqui, sempre vai haver necessidade. Mas se você tem o caminhão de comida, qual é a prioridade? Entendi. Entende? Então, essa é a questão. Se você só tem porque hoje a gente ainda tem recursos, né, financeiros e de pessoal, não porque, na verdade, a gente tem recursos, né? A igreja, se ela obedecer, ela tem 3.000 vezes mais recursos do que o necessário para alcançar todos os povos não alcançados. 3.000 vezes mais. Acredito. Mas ainda os que se propõem a fazer, os recursos ainda são limitados dentro dos que se propõem a fazer. Então, se você tem aquele caminhão de comida, qual que você vai escolher? Né? Entendi. Então, a gente entende que se a gente entendeu essa prioridade no centro evangelístico, a gente quer priorizar o que precisa ser priorizado. A gente quer levar o caminhão de comida para onde não tem a mesa. Então, a gente hoje está priorizando adotar missionários para povos não alcançados, para povos onde ainda o evangelho não foi pregado. Por isso que daqui para frente há uma estratégia que a gente está priorizando
a adoção desses missionários. Excelente estratégia. Sim. Né? Às vezes uma igreja não consegue patrocinar o missionário de uma forma full-time, integral, e às vezes ele consegue dar aquele contribuição e outra igreja também consegue contribuir e fazer do tipo uma forma de que talvez a igreja não consiga enviar um missionário, às vezes uma igreja pequena, com poucos recursos, mas é um pouco que ele tem, se juntando com um pouco de outro, acaba multiplicando. Exatamente. E ajudando aquele. Infelizmente, esse sustento que a gente dá para esse missionário, essa família que está indo para o Azerbaijão, inclusive é um casal jovem com um filho, bebê, que não tem nenhum ano ainda de idade, que estão indo assim na força do Senhor para um país que... É de suspirar mesmo. Né? Então, assim, eles estão indo mesmo pelo Senhor. Pelo Senhor mesmo. E por obediência. E assim, a gente não está contribuindo nem com 1/10 do sustento deles. Sim. É uma quantia boa, razoável, mas assim, não é nem 1/10 do que eles precisam. Outras igrejas contribuíssem, mesmo com outras 5%, igrejas, 10%. Exatamente. Então, ainda precisa e tem muita coisa a ser feita. Mas então, a gente adotou essa família nova que está indo agora em janeiro para o Azerbaijão. Eles já estão no pré-campo, né? Já saíram do Brasil, já estão no pré-campo, mas estão indo agora para o Azerbaijão para fazer esse trabalho, onde há muita perseguição, há muito que ser feito ainda. E eu conto também com as orações da igreja, não só por essa família que está indo, como para os missionários que estão sendo adotados, e para que a gente possa continuar fazendo esse trabalho, para que outros povos, que eu sempre peço para a gente pensar assim, quem sabe se o João, um nome fictício, o João... Aliás, um belo nome, né? Um nome assim... João. Um João que nunca conheceu um cristão na vida, que nasceu sem achar que Jesus pode ser o nome de uma comida, sabe? Que nunca vai conhecer um cristão, que nasceu sem nunca ouvir falar de Jesus, que nunca teve contato com o nome de Jesus, nunca leu a Bíblia na sua própria língua, nunca teve contato com o Evangelho, nunca teve acesso à mesa, nunca teve possibilidade de acesso à mesa, nunca teve sequer um caminhão de comida sendo preparado para enviar para ele. E a gente acha que não tem essa pessoa, uma pessoa ainda com esse perfil, né? E tem... Que acha que, acho que no mundo globalizado, a gente acha que todo mundo conhece Jesus. Meu Deus. E é uma realidade totalmente diferente. Meu Deus. Como você falou, que tem gente que acha que Jesus é uma comida. Sim. É uma espécie de... É uma outra forma. Para você... E ainda mais numa geração que nós tem bastante informação. Na verdade, tem muita gente ainda sem o fundamental. E me corta o coração quando eu ouço isso, porque muita gente ainda acha... Sabe quantas pessoas ainda tem nessa situação hoje no mundo? 1/3 do globo. 1/3. A gente pensa que... A gente pensa que é 5%, 10%, mas 1/3 de 8 bilhões é muita coisa. Agora, Fabiana, a gente vai partir para um outro ponto. A gente está olhando agora missões do missionário, aquele full-time, integral. Mas uma coisa interessante que eu estudei um pouquinho para poder me preparar para esse encontro são os fazedores de tenda. É um projeto muito interessante, pelo que eu li. O Patrick Ley, ele me parece ser um percursor dessa área. Ele tem um livro bem interessante, Fazedores de Tenda, e ele tem um livro, Fazedor de Tendas, Como Aliar Negócios e Missões, isso mesmo. Ele fala uma coisa muito interessante, quando ele diz que não é o que temos que honra a Deus, mas como usamos o que temos. Explica para o pessoal, se você puder, qual seria a essência do fazedor de tenda? O que é isso? Como que eu posso aliar os meus negócios e também ser um missionário? Explica para a gente um pouquinho sobre isso. Esse tema é muito interessante porque ele gera muita confusão hoje, nos dias de hoje. O fazedor de tendas, hoje, ele está muito em voga justamente por causa desses lugares onde há muita perseguição. Por exemplo, onde esses missionários que a gente adotou estão indo, a gente precisa proteger o nome, a identidade deles, porque há possibilidade realmente deles morrerem, deles serem perseguidos. Então, eles não podem entrar lá como missionários, né? Eles têm que entrar lá como... eles não podem, né? Não podem. Eles têm que entrar lá ou como estudantes ou como profissionais, né? Então, um missionário que vai para um local assim, de perseguição,
muitos deles entram lá como empresários. Eles, então, abrem empresas nesses países. Vai como profissional, ou da área da saúde, ou como professor, engenheiro. Isso, exatamente. Interessantíssimo. Para essa geração que acha que missões é só aquele equívoco que você acha que missionário é só comer comidas exóticas, passar necessidade, que é uma realidade, sim. Às vezes, em alguns lugares. Vezes, sim, mas isso, às vezes, inibe até o jovem, até o jovem acadêmico que tem um conhecimento, fala, não dá para fazer missões porque eu estudei. Pelo contrário. Me parece não. Pelo contrário. A pessoa pode ser usada grandemente na sua profissão, onde que ele está. Com certeza. Hoje em dia, inclusive, eu falo para o vocacionado que quer ir para o campo, que faculdade é uma das coisas mais importantes. Assim, precisa fazer faculdade. E esse bem livro importante. É uma espécie de um manual, tem na Amazon. Esse livro é uma forma quase que como você implementar o fazedor de tendas, como você ser um fazedor de tendas. É muito interessante isso, porque no meu caso, me parece que o meu chamado não é integral para missões. Eu tenho minha profissão, tenho minha carreira, mas ardeu muito meu coração com esse tema, fazedores de tenda, porque é possível perfeitamente você conciliar a sua profissão com o seu chamado. Não é uma coisa, não é uma dicotomia, uma separação. Vamos supor que a pessoa seja médico. Tem um filme muito interessante que é O Resgate, que ficou muito conhecido aqui. Isso fala sobre pedofilia, sobre tráfico de crianças. E eles conseguiram resgatar, um spoiler do filme, né? Eles conseguiram lá adentrar numa aldeia sendo médicos, aceitaram lá os criminosos, os traficantes, aceitaram a presença daquelas pessoas que estavam sendo missionários ali para salvar vidas, né? Eles sendo ali médicos, né? Uma coisa bem interessante. Se fizeram, né? Assim, de sim, médicos. sim. Então, isso é legal, é importante a gente esclarecer e fazer uma divisão assim. Uma coisa é você ser fazedor de tenda. Sim. Outra coisa é você ser o que a gente chama, pelo menos em perspectivas, a gente chama de cristão mundial. Sim. Então, vamos fazer assim uma divisão de temas e de termos só para a gente conseguir entender didaticamente. Sim. Aquelas pessoas que estão na sua realidade, dentro da sua cultura, dentro da sua cosmovisão e no seu trabalho, entendem que fazem aquilo intencionalmente para a glória de Deus, como a gente falou na aula passada, e fazem o relacionamento e vivem, e acordam e vivem para a glória de Deus, isso a gente chama de ser um cristão. Todo cristão, um cristão mundial, todo cristão deveria viver para a glória de Deus. A gente entende assim, né? O problema é que eu acho que hoje a gente deturpou o que é ser cristão. O problema é que hoje a gente vê os cristãos buscando as mesmas coisas que os ímpios buscam. Correndo atrás das mesmas coisas que os ímpios buscam. Né? Que são dignas, mas que não levam a missão dele. Exato, que não levam a eternidade em consideração. Sim. Eles buscam coisas que vão morrer aqui, que não dão frutos para a eternidade. Sim. Então, não é ruim você trabalhar para se sustentar. Sim. Vivemos aqui, precisamos do dinheiro e precisamos nos sustentar. Sim. Agora, a gente precisa entender que isso não pode ser um fim em si mesmo. Sim. Que isso não é... Se um dia que tem eu algo emprego... maior do que isso. Que o propósito de Deus ter nos colocado onde a gente está trabalhando não termina no nosso sustento. Que tem um propósito maior. Que a nossa vida tem um propósito maior. Eu lembro que quando eu tinha... Vou dar um exemplo rápido. Eu lembro quando eu tinha 11 anos de idade, eu nem era crente ainda, não era convertida. Eu lembro que um professor de história... Você é professor, você sabe que às vezes professor divaga, né, na aula. Totalmente. Aí ele falando assim, o que é a vida, né? A vida, você estuda, aí trabalha para quê? Para comprar uma casa, um carro, para ter uma família. Aí você trabalha a vida inteira, aposenta e morre. Você vê, isso é a vida.
E eu lembro que aquilo me incomodou tanto, 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 aquilo me doeu. De Eclesiastes sem saber, né? Sem saber, exato. Mas se você for parar para pensar, e eu lembro que na época eu falei, não é possível, a vida tem que ser mais que isso. Tem algo além disso. Tem que ter algo além disso. E assim, e quando eu me converti, Deus me mostrou, ei, filha, me fez lembrar daquele tempo, falou, ei, e tem mais, glória a Deus. Mas sabe qual é o problema dos cristãos, alguns de hoje? É que eles não entendem, ou nós mesmos às vezes nos esquecemos, que tem mais que isso. A gente vive isso que esse professor estava falando. Individualista, me parece. Então, Exato. acaba refletindo, não, para que pregar o evangelho para alguém se eu estou precisando que preguem para mim? Para que eu vou dar uma palavra de conforto se eu se não, a pessoa nem se preocupa muitas vezes. Tipo, a pessoa acorda preocupada. Ai, meu Deus, aquela reunião e tem que pagar aquela conta e não sei o quê. A pessoa vive... A gente fala que o cristão mundial é aquele que não vive preocupado com seu próprio umbigo. Ele entende que ele vive para algo além do seu próprio umbigo. Isso é ser ele cristão, entende que ele vive para a glória de Deus. Então, se ele está plantado em algum lugar, seja um trabalho, seja uma escola, seja o prédio que mora, o condomínio, ele está ali por um motivo. Sim. E o motivo é maior do que o motivo que morre aqui. Então, sim, assim, se você mora, você precisa morar porque Deus te deu um lugar para você se abrigar. Mas não foi só por isso, sabe? A gente precisa entender que Deus tem um propósito maior, que é servir o outro, que é glorificar a Deus. Porque se um dia aquilo acabar, se um dia o emprego nos faltar, Deus vai continuar nos sustentando. O modo de sustento pode mudar, mas o propósito de vida nunca pode mudar. Sim, Jesus diz isso, né, quando ele fala, mais bem-aventurado é servir do que ser servido. Isso é difícil. É difícil de colocar em prática, mas depois que você coloca, eu mesmo estou sendo mais abençoado em dar do que aquela pessoa que está recebendo. Exato. Fabiana, agora a gente vai levar para um outro ponto também, que é a gente vai falar um pouquinho sobre as tecnologias. Como que eu posso... Peraí, corta aí rapidinho, sim, claro. Desculpa. É porque esse é um tema muito longo. A gente não terminou ainda de falar do fazedor de tenda. E tem mais coisa ainda? Tem muito mais coisa. Não, já tem meia hora já. Porque você quer deixar para falar então do fazedor de tenda quando eu vier com o Rodrigo? Mas se bem que é um assunto bem interessante. Não, então você pode concluir e falar que o tema vai ser um pouquinho mais... a gente precisa mais tempo, que isso vai ser feito numa próxima aula. Aí você pode aproveitar aí. Acompanhe a próxima aula, que nós vamos falar sobre fazedores de tenda. Tá. Mas você pode concluir, entendeu? Só que eu acho que como a gente já está em meia hora. Porque assim, deixa eu só te explicar rapidamente. Eu sei. O fazedor de tenda é aquele que vai para fora como missionário e trabalha, às vezes nem recebe para isso. É diferente daquela pessoa que trabalha e prega o evangelho. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas ele é full time como fazedor de tendas? Então... Por isso que eu estou querendo... por isso que é bom a gente explorar esse assunto, porque eu tentando explicar aqui, se você conseguir entender, eles vão conseguir entender também. Eu vou fingir. Não, se você não entender, você me pergunta. É isso que é legal. Se eu conseguir fazer você entender, eles vão conseguir entender também. Porque eu entendi do fazedor de tendas, lendo um pouco só, que ele é um profissional e que se utiliza da profissão dele também para pregar o evangelho. É mais ou menos isso? Só que é numa outra cultura e não necessariamente ele ganha com isso. Mas ele continua trabalhando, tendo o sustento dele próprio, é isso? Só que a motivação dele é muito... É maior do que isso, né? E é melhor outra cultura. Não, você pode explicar então a diferença desses dois aspectos e numa próxima aula a gente vai abordar novamente esse tema. Pode ser? Pode. Beleza? A gente passa para a tecnologia. De fato, a dúvida que eu tenho pode ser, me parece ou não, deve ser de vários outros, entendeu? Eu confundi, me parece que eu confundi. Esse é um tema muito legal, por isso que seria legal, interessante explicar essa diferença, porque às vezes a pessoa acha também que, se tem fazedor de tenda, então não precisamos sustentar missionário. E na verdade, alguns deles nem recebem também, porque
Então, pode continuar, então. Aí, ver onde que você... Acho que 2 minutos, 3, aí você pode fazer até uma chamada, ó, o tema é muito abrangente, Tá. e no nosso próximo encontro, você que está online... Eu vou terminar, então, de explicar sobre o que não é o fazedor de tenda, que é isso que eu estava tentando explicar até agora. O que não é, eu estava falando sobre o que é ser cristão mundial. Então, isso não é ser o fazedor de tenda. Entendi. E aí, depois eu falo rapidinho, olha... O fazedor de tenda, na verdade, é isso, mas depois a gente explica melhor. Não, pode até... Né? Acho que dá até para explicar um pouquinho, e depois eu já emendo com a outra pergunta. Já Tá. sobre... Beleza? Então pode... Eu nem lembro onde eu parei, mas vamos lá. O cristão mundial... Então, o cristão mundial é aquele que vive para a glória de Deus. Aonde ele está, aonde ele trabalha, aonde ele vive para a glória de Deus. Inclusive, eu queria convidá-los, tanto a mim e a você, a gente parar e pensar sobre o propósito de vida. Porque percebe que a questão não é mudar a nossa vida necessariamente, ou mudar a nossa geografia, ou mudar o que a gente faz, mas a mudar a motivação pela qual a gente faz. O olhar pela vida, né? A motivação, por exemplo, em vez da gente acordar amanhã de manhã pensando, meu Deus, aquela reunião, aquele negócio, aquilo não sei o quê, não que a gente não vai ser um melhor profissional, porque isso também dá testemunho. Ser um bom profissional também dá bom testemunho. Sim. Mas a nossa preocupação seja, Senhor, como que eu posso te glorificar lá no meu trabalho hoje? Senhor, me dá estratégia, ser intencional. Senhor, me dá estratégia para falar do teu nome, do teu evangelho lá. Me envia para a pessoa certa, vai orar no banheiro, sabe? Me envia para a pessoa certa lá no meu trabalho, lá na minha família, lá no meu condomínio. Não me deixa ser um crente chato, né? Mas me dá a estratégia certa. Seja intencional na pregação do evangelho, vivendo, olhando para o alto, olhando para a glorificação, vivendo além, vivendo com propósito. Sim. Sabe? Em vez de olhar para o seu próprio umbigo. Isso é ser cristão. E isso é fazer missão, né, na nossa vida. E isso é no nosso trabalho, como médico, como engenheiro, como o que quer que seja. É que a gente chama de ser um cristão global, né? Olhando agora. Fazedor de tenda, é importante a gente entender que também não é necessariamente aquele que vai como profissional para outro país ganhando necessariamente alguma coisa também. Essa é a dúvida que eu tinha, né? Entendi. Por exemplo, tem uma agência, a Interserve, que trabalha com isso. Ela agencia profissionais para trabalharem... Médico, professor, engenheiro... Exato. Jornalistas, tudo que é... Gente, tem tudo que é profissão. Sim. Não tem profissão que não seja necessária no reino. Sim. Não tem. Certamente. Então, tem muitas profissões, muitas oportunidades. Só que a maioria delas não é remunerada. Sim. Então, é importante as pessoas entenderem isso, porque as pessoas acham que fazedor de tenda, porque hoje tem fazedor de tenda, não precisa sustentar missionários. Isso é um grande engano. Sim. Existem fazedores de tenda. Ou acho que todos devam ser fazedores de tenda. Né? Exatamente. E não é assim que funciona. O missionário precisa do seu sustento. Existem alguns que conseguem se sustentar, né? Por exemplo, alguns empresários que conseguem, nas empresas que abrem nos seus países, e as empresas crescem, a empresa dá lucro, mas não é a maioria dos casos. E até pelo título, fazedor de tendas, nós podemos até, talvez, inferir na história do apóstolo Paulo. Ele fazia tendas, né, obviamente, mas pela logística missionária dele, talvez nos pareça que ele não fazia tendas o tempo todo. Exatamente. Tanto é que na Bíblia consta ali como ele era agradecido pelas igrejas, pelas ofertas que ele recebia. Perfeito. Interessante. Exatamente. Isso. Muito bem. Muito bem. É um tema muito profundo, que é um tema apaixonante. Eu te convido para você assistir na próxima aula. A gente vai abordar sobre fazedores de tendas. Então, você não pode perder. Se você está ardendo no seu coração esse tema, acompanhe com a gente no próximo vídeo também sobre esse tema, com a nossa missionária Fabiana. Fabiana, agora nós vamos para uma outra ponta. Aproveitar esse pessoal antenado tecnologicamente. Como que eu posso conciliar missões e a tecnologia? Como que
a tecnologia me ajuda a também a ser um missionário também pelo celular, pelo computador, pelo WhatsApp, Google Meet, pelas redes sociais. Nos dê algumas dicas, como que a gente pode conciliar tecnologia e missões. Então, a tecnologia tem ajudado muito a área missionária, principalmente agora, a parte de inteligência artificial, na parte de tradução de Bíblias. Sim. Tem ajudado muito essa parte Na Amazon tem uma Bíblia no idioma nossos amigos índios. Tudo no dialeto deles ali. Sim. Eu não sei se essa já foi traduzida com a ajuda da inteligência artificial. Claro que não dá para traduzir 100%, né? Com a ajuda, mas já os Até linguistas... que pouco tempo atrás não se tinha. Imagina agora que já se tem. Mas os linguistas já dizem que a inteligência artificial tem ajudado bastante a acelerar. Até línguas mortas estão sendo ressignificados os sentidos delas, né? Através a inteligência artificial é um grande aliado também para missões, correto? Tem sido muito, porque tem acelerado um pouco mais o processo. Me parece. Tanto que houve até uns estudos pedindo para diminuir um pouco a velocidade dela, porque não se sabe onde ela vai chegar. Mas, ao mesmo tempo, também um cristão precisa utilizar-se desses meios também para poder... Sim. Entendi. E com relação a redes sociais, tudo, tem sido uma ferramenta muito poderosa, mas principalmente na manutenção do discipulado. Sim. Porque também é um erro a gente achar que a tecnologia ela pode, por si só e sozinha, alcançar povos não alcançados sem um relacionamento pessoal. Sim. Isso já foi provado que não funciona. Que é uma das funções da igreja, é o relacionamento interpessoal. Temos os cultos transmitidos online, a IBD, na Escola Bíblica Dominical, ela é transmitindo online, mas também ela é presencial, e um método não anula o outro. Exato. Mas nós, seres humanos, que gostamos sempre de uma dicotomia, que é uma separação, sempre a gente coloca um oposto ao outro, como se tivéssemos que escolher sempre um em detrimento do outro. Mas não. Você consegue conciliar os dois. Num culto, você consegue pegar a transmissão depois e enviar para alguém. Isso também é fazer missões. Claro, né? Exatamente. Também isso ajuda, auxilia, né? Sim, como a gente falou. Não substitui. Não substitui, como eu falei, evangelizar não é chamar para ir para a igreja, né? Falar, o que eu falo sempre, até com os meus alunos eu falo, repitam comigo, evangelismo não é chamar para ir para a igreja. Eu sou da época do folhetim da CPAD, entendeu? De colocar ele no bolso, de entregar, é válido, é bonito, mas também há novas tecnologias também que possam, entendeu, chegar ainda em locais que um folhetim ainda não chegou, né? Não, mas por que eu falo que evangelismo não é chamar para ir para a igreja? Porque evangelizar é pregar o evangelho, é falar do evangelho de Jesus Cristo. Então, primeiro, para você falar do evangelho para alguém, evangelho é pregar o evangelho, falar sobre o que Jesus fez, quem ele é e o que ele fez. Sim. Então, chamar para ir para a igreja não é pregar o evangelho, né? Sim. Primeiro. E só que para você falar para alguém de quem é Jesus e o que ele fez, para você ter essa abertura com alguém, o ideal é que primeiro você conheça essa pessoa, ganhe o coração dessa pessoa no sentido de um relacionamento mais próximo, né? Que a pessoa não se sinta invadida. Não estou falando que outros métodos não sejam válidos, mas quando a pessoa você a conquista, né? Ou tem um relacionamento com ela, fica mais fácil dela te ouvir, né? Então, essa questão do relacionamento é importante por isso. Porque é mais fácil de você pregar o evangelho para ela. O chamar para vir à igreja, ele é uma consequência posterior à pregação. O problema é que a gente atropela isso. A gente mal conhece a pessoa, fala assim, vamos lá para a igreja comigo e deixa o trabalho da pregação do evangelho para o pastor. Não é isso. Eu me lembro que quando eu não frequentava ainda o ambiente da igreja, um camarada veio pregar para mim
ele cuspia em cima de mim, entendeu? Uma coisa assim, não tinha preparo algum de falar. Agora, a gente aproveitar esse tema de comunicação, eu amo, aproveitar a sua formação acadêmica de jornalismo. Eu queria saber como que a gente pode aprimorar a comunicação para missões. A gente estava falando aqui antes de gravar sobre a importância da escuta ativa, né? Marshall Rosenberg fala muito sobre isso num livraço sobre comunicação não violenta. Você me falou que é muito importante primeiro a gente ouvir para depois falar. Como que a gente pode fazer isso? Porque a gente parece que a gente tem uma tendência de autocompletar o que as pessoas estão falando. A pessoa está falando alguma coisa e a gente, na aceleração nossa, a gente já completa e nem deixa a pessoa falar. Tanto é que a inteligência artificial entendeu isso no nosso cérebro e você já consegue ouvir áudios na velocidade 2 vezes, naquela voz de tic-teco. E você, daqui a pouco, missionária Fabiana, a gente está falando igual o tic-teco, de uma forma acelerada. Como que eu posso desacelerar e ter uma comunicação eficiente em missões, professora? Isso é uma grande verdade. Sim. A arte da escuta, ela é muito importante, porque a gente tem visto nas estratégias missionárias, a pessoa querer dar algo que o outro nunca pediu. Meu Deus do céu. Eu já vi, por exemplo, trabalhos. Por exemplo, uma comunidade. Eu fui fazer uma vez um trabalho numa comunidade, um trabalho para uma igreja, né, que eu dou às vezes consultoria em igrejas e tal. E aí eu fui numa comunidade que essa igreja queria ajudar. E aí eu fui fazer uma pesquisa nessa comunidade para saber o que a comunidade precisava. Já que a igreja... Uma pesquisa de campo. Porque antes de eu te dar um presente, eu preciso saber o que você quer. Calça, qual cor que você gosta. Né? Porque, assim, eu posso amar esse celular. Esse celular pode ser muito precioso para mim. E eu posso achar ele lindo. Mas para você pode ter 500 dele. Que não seria, para mim, adequado. Exatamente. Então, para mim, pode ser muito precioso, mas se eu der ele para você, não vai fazer a menor diferença. Quando, talvez, se eu te der um copo de plástico, pode ser muito mais útil. Sim. Pode ser exatamente o que você está precisando. Sim. E eu só vou saber disso se eu parar para te ouvir. Perfeito. Então, às vezes, a gente comete muito esse erro no trabalho. E esse conselho serve para a vida, né? Exatamente. Para a vida, para o trabalho, para a igreja, para o relacionamento, mãe, filho, esposa. Sim. E a gente comete muito esse erro. Então, eu fui fazer essa pesquisa, fui conversar com a liderança da comunidade, perceber as necessidades deles e tudo. E trouxe um relatório para essa igreja onde eu estava fazendo a consultoria. E falou, olha, a necessidade da comunidade é essa aqui. E o que eles têm muito bem servido é isso aqui. E aí a igreja decidiu, que eu não vou dizer o nome, decidiu que queria dar de presente para a comunidade o que ia custar muito mais caro, exatamente o que a comunidade já tinha há anos. Que já tinha muito bem servido. Então, assim, por quê? Porque era uma coisa que aparecia mais, né? Que eu não sei também as motivações, mas às vezes mais visual, porque era uma coisa que chamava mais. Sim. Então, assim, independente da motivação, a questão é que, às vezes, a gente quer dar para o outro estratégias prontas que a gente considera muito legais e a gente fala assim, são estratégias boas. Ou então a gente vê o que funcionou para uma comunidade X. E acha que vai funcionar também naquela outra. Na comunidade Y. Quando, na verdade, são necessidades diferentes, estratégias diferentes para cada trabalho. Se você pegar as igrejas
ali, descritas por apóstolo Paulo, cada igreja Exatamente. tinha uma característica totalmente diferente. Exatamente. Mas me parece que a gente quer dar um presente mais daquilo que a gente está precisando do que a gente está precisando de algo e quer dar aquele algo para outra pessoa. Perfeito. E a gente faz isso até na pregação do evangelho. Também. A gente já chega com o discurso pronto, a gente já chega tacando no que outro. A gente está precisando. Exatamente. Com o discurso pronto, tacando no outro aquilo que a gente acha. Sim. E acaba evangelizando, usando missões de uma forma... A motivação está certa, a forma ali... A forma que às vezes está... Com acusação, às vezes. Inclusive, eu queria falar uma coisa aqui, aproveitar esse momento... que estamos encerrando. Mas eu queria aproveitar para dar um conselho assim, para a igreja. Quando você for pregar o evangelho, nunca coloque o pecado acima da graça de Deus. Nunca acuse o outro antes. Nunca chegue pregando o evangelho apontando o pecado. Nunca chegue pregando o evangelho falando do cigarro do outro ou da bebida do outro. Pregue o evangelho falando da graça de Cristo, sabe? Do amor de Cristo. Porque quem vai tirar o vício, quem vai tirar a bebida, quem vai tirar o pecado, o que quer que seja, é Cristo. Até porque quem pode atirar a primeira pedra? Se ele bebe, você mente. Se ele bebe, você fala mal do outro. São os mesmos pecados. Entendeu? E eu me lembro de uma amiga minha que ela é médica, até pastora aqui do SEI, que ela me lembra que ela estava ao lado de um amigo dela, cristão, ele subiu em cima do refeitório na mesa e começou a esbravejar raça de víboras. E ela ficou roxa, vermelha, multicolorida, porque não tinha onde enfiar a cara, percebendo que, de fato, não era a melhor forma de evangelizar daquele formato. Oprimindo, jogando um peso que não compete a ele, fazer aquilo ali. E como você falou muito bem, é que a graça é maior do que tudo. A nossa função é transmitir o evangelho através da graça de Deus. E a vida dele vai se consertando no tempo dele, no modo dele, do jeito que ele quiser, no modo dele. Aí vai ser ele com Deus, com o Espírito Santo. Parece que a gente inverte os papéis. Exato. Em missões. Não, você tem que parar de fazer isso. Claro que, naturalmente, ele se aproximando do evangelho, a vida dele vai se aproximar mais do evangelho, o evangelho dele. É natural uma mudança de rumo. Porém, é uma forma muito paulatina, que cada um com o seu tempo. E, às vezes, as pessoas não entendem e perdem mesmo um irmão em Cristo porque não entendeu o tempo dele. E, às vezes, em missões, nos falta um pouco esse tato, né, essa sensibilidade. Né? Exatamente. Aí vem através da comunicação, que ela usa também para curar, mas também serve também para ferir. Exatamente. Entendi. Nosso tempo, missionária Fabiana, infelizmente, ela acabou. A gente poderia estar falando aqui por muito tempo sobre esse tema, mas haverá próximas oportunidades. E a gente vai falar no próximo vídeo sobre os fazedores de tendas, a gente vai falar um pouco sobre a importância e a missão da igreja local. Você não pode perder. Não deixe de acessar, de se inscrever no YouTube do SEI Caraí. Também vai aparecer embaixo também Pode falar um pouquinho do Instagram? Sim, qual é o nome do Instagram? O Instagram? E as suas considerações em 3 minutinhos. Sim, acessem, por favor, o Instagram do SIM, que é Secretaria Integrada... Aparecendo aí embaixo. Ó. Isso. Secretaria Integrada de Missões do SEI Caraí. Sim. E... Qual é o seu Instagram? Passa pra gente aí. O meu é @Fabiana_Maranhão. Vai aparecer aí embaixo também. Quer falar o Instagram do SEI, né? Sim. Acho que é @SEI. Vai aparecer aí embaixo também. Sim, @SEI Caraí. @SEI Caraí. E é isso, é dizer que mais para frente a gente vai falar sobre, na próxima aula a gente vai falar sobre mais atividades que a igreja também está fazendo, oportunidades de engajamento também aqui no SIM, na Secretaria Integrada de Missões. A gente precisa muito de engajamento de pessoas para trabalhos, para projetos. Então, fiquem ligados e acessem o Instagram, que você deseja se envolver mais com o SIM, com a igreja, com o SEI, acesse lá, manda mensagem para a gente e já vem se envolver, que, de repente, quem sabe, já na próxima aula a gente consegue apresentar mais projetos ainda, porque você já nos procurou para se envolver e a gente conseguir botar mais projetos para frente, né? Amém. Obrigado por nos ouvir. Compartilhe esse vídeo com alguém, faça missões compartilhando também esse vídeo.
e que a gente possa andar no compasso do tempo, mas sempre, missionária Fabiana, ancorados em Deus. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe você e sua casa. Amém. Amém. Fazer 2 treinos para mim pareceu também um pouco com a igreja local, né? Uhum. A gente faz outro para falar da igreja local e de repente um terceiro traz o Rodrigo. Ótimo. Que a gente deixa um tema mais livre para ele. Valeu. Né? O que você acha? Traz com o pastor Jorge essa proposta. Tá bom. Dá para